Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de duas publicações que tem aquela pegada mais nostálgica para os leitores. Afinal, tratam-se de republicações que estão saindo na forma de A Saga, e aqui no caso, do Demolidor Volume 3. As clássicas histórias do herói escritas por Innocente. É o run muito pedido e aguardado do Homem Sem Medo pelas mãos dessa roteirista, com a arte de John Romita Jr. Publicação da editora Panini Comics. Eu já falei sobre os dois primeiros volumes dessa série. Material que conta com capa cartonada, papel offset de boa gramatura, são 160 páginas ao preço de R$ 39,90. Dá para você achar com desconto, link na descrição desse vídeo. Material que compila as edições 250 a 255 da série Daredevil. Publicação que aqui no Brasil saiu em formatinho pela editora Abril Jovem. Bom galera, quando eu resenhei o primeiro e o segundo volume da série A Saga do Demolidor, nessa fase da Innocente, eu comento que as histórias que ela estava contando nesses dois encadernados eram mais curtinhas, sem tramas muito longas, o que acaba mudando justamente nesse terceiro volume aqui. Inclusive nós vamos ter a estreia, de uma personagem criada pela Innocente e o John Romita Jr., que é a Meredith Foyd. E logo no início da HQ traz uma explicação sobre por que a personagem foi nomeada como Meredith Foyd. Realmente bem criativo. Mas voltando aqui ao trabalho da Innocente, nós temos uma história que vai ter agora sim um arco mais longo, que envolve questões ambientais. Nós temos aqui as indústrias Kelco, uma empresa muito grande, poderosa e também influente. Ela acaba não respeitando as normas ambientais e polui rios, terrenos, causa inclusive a cegueira de uma criança, o que vai acabar levando a uma demanda judicial. O Matt Murdock, ele perdeu a sua licença para advogar muito por conta justamente na grande saga clássica A Queda de Murdock, Então agora ele criou uma espécie de organização social ali, muito por influência da Karen Page, para proteger drogados, ex-viciados, sem teto e dando também uma assessoria jurídica para as pessoas que não têm condição. E aí, do outro lado, defendendo as indústrias Kelco, nós temos o ex-sócio do Matt Murdock, o Fog Nelson. Então a Innocente vai trabalhando de uma forma bem interessante em relação a essa indústria poluente, os protestos que tem, as conspirações, inclusive para incriminar as pessoas que estão fazendo esses protestos. Temos também um personagem novo dentro das histórias do Demolidor, que é o Bullet, um cara muito forte e resistente, só que não ficou exatamente muito bem explicado qual é a fonte dessas capacidades sobre-humanas do personagem. Ainda ficou meio nebulosa essa questão. Inclusive, o personagem que estava tendo uma participação bem ativa, principalmente no início da publicação, de repente ele dá uma espécie de sumida, que provavelmente deve voltar no volume 4. Além disso, nós temos o Rei do Crime, sempre ele, a caça de Matt Murdock. Ele contrata os serviços da Meredith Foyd, ela que tem algumas capacidades também sobre-humanas, é capaz de deixar os homens apaixonados por ela. Então a Innocente, ela realmente entrega uma trama que, quando você vê ela no geral, funciona bem, é bem escrita, inclusive tem uma ligação, uma das histórias, com a saga Queda dos Mutantes, e essa história que ela coloca, vinculada à Queda dos Mutantes, funciona de forma bem orgânica, não fica uma coisa meio pingada dentro da história, uma coisa meio deslocada, não, ela consegue fazer com que a história ela se mescle com as demais dentro dessa trama aí relacionada aos crimes ambientais. Mas nem tudo são flores, os textos da Innocente, eles são bem carregados, o que torna a história um tanto maçante. São muitos textos, muitos diálogos, então ele perde um pouco do dinamismo, da agilidade da história. Então o leitor em alguns momentos fica um pouco cansado, tem que dar uma respirada e depois retomar a leitura. Eu lembro que quando eu li essas histórias lá em formatinho pela editora Abril Jovem, Super Aventuras Marvel,
A minha memória me traz algo mais célere, mais rápido na minha leitura, talvez por conta dos cortes que a editora Abril Jovem fazia em textos. Não estou falando do corte das páginas e também não estou defendendo o corte nos textos originais aqui da Inocente. Estou simplesmente tentando fazer um paralelo da sensação que eu tive quando eu li a publicação em formatinho e agora relendo o material, né, com a história completa, sem cortes e qualquer coisa nesse sentido. Aqui realmente a leitura ela fica um pouco mais travada, mas como eu disse, a trama, a história, as ideias que são apresentadas, esses personagens novos, eles são realmente bem explorados, com exceção do Bullet, que eu achei que houve meio um corte do personagem dentro da história. Em relação à arte, nós temos um trabalho realmente muito legal do John Romita Jr., inclusive é o estilo que acabou deixando a sua arte mais característica, né? Porém, aqui você tem ele fazendo muito mais detalhes por página, ao contrário de trabalhos mais recentes onde ele faz alguns rascunhos e não apresenta realmente um trabalho mais bem acabado, eu diria. O John Romita Jr., que eu considero um grande desenhista, parece que está um pouquinho mais desleixado na sua arte mais atual. E aqui ele apresenta um trabalho artístico, com certeza, muito melhor do que a gente tem visto ultimamente desse cara. Então, que nota que eu dou para a saga do Demolidor volume 3? Eu dou a nota 8. Fica a dica para vocês, pretendo obviamente continuar com as histórias aí da Inocente à frente do título do Homem Sem Medo. Agora vamos da saga da Liga da Justiça volume 3, publicação da editora Panini Comics, trazendo o run de Grant Morrison à frente do título. Temos a arte do artista principal, que é o Howard Porter, mas conta também com outros artistas e outro roteirista, que no caso é o Mark Millar, fazendo a minissérie inédita aqui no Brasil, que é a Liga da Justiça da América, Paradise Lost 1-3. Basicamente, nós temos aqui uma publicação que segue o padrão das sagas, né? Ou seja, conta com capa cartonada, papel offset colorido. Essa edição aqui, ela tem 144 páginas, ao preço de R$ 39,90, dá para você achar com desconto, link na descrição desse vídeo. Temos compiladas as edições de Liga da Justiça Tomorrow Woman, edição número 1, que se eu não me engano é uma história também inédita aqui no Brasil, e Liga da Justiça 6 e 7, além da minissérie em 3 partes, que é Paraíso Perdido, já mencionada por mim. Nós temos aqui uma trama angelical, que vai ser representada pelo anjo Zauriel. Ele que protegia, obviamente, os seres humanos aqui na Terra, até que ele se apaixona por uma das suas protegidas. E como punição, ele passa a viver no planeta Terra sem ter a sua imortalidade. Mas existe ali uma conspiração onde nós temos dois demônios, um anjo caído agora, o Asmodel, junto do Neron, que é um personagem que seria uma espécie de Mephisto da DC Comics. Eles acabaram se aliando, vão tocar o terror no planeta Terra, e aí a Liga da Justiça vai precisar intervir, proteger o planeta, vai acabar se aliando ao Zauriel, percebendo a boa intenção que ele tem. Em relação à arte, como eu já mencionei, eu gosto do traço do Howard Porter e eu acho que funciona muito bem com essa colorização. Não vou negar que a colorização ajuda a arte dele. Nós temos também aquela história da Mulher do Amanhã, que é bem legal. Tem alguns elementos mais cômicos por parte dos vilões que estão manipulando a Mulher do Amanhã para que ela pertença à Liga da Justiça, ajude os heróis para em algum momento, obviamente, os traí-lo. Então, nós temos aqui uma edição legal, tá? Que eu acho inferior ao primeiro arco de histórias que é vinculado aos marcianos brancos, mas no geral é uma trama bacana, apresentando o Zauriel, que é um personagem interessante, e que nota que eu dou para esse terceiro volume da saga da Liga da Justiça. Eu dou uma nota 8 também para esta publicação. Bom, então é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!